Por que será que nós saudamos Exu e Pombagira antes do início dos trabalhos espirituais? Hoje a gente vai ver um pouquinho sobre esse tema. O trecho que eu trouxe aqui do livro é esse aqui, o mesmo semana passada, Exu Lúcifer, A Estrada da Evolução. O autor é o Tiago Pugliese Carvalho, a editora Aruanda Livros. É um livro muito bom, eu já comentei sobre ele semana passada, recomendo aí para quem quer aprender um pouquinho mais sobre como os nossos guardiões e guardiãs trabalham, né, e como funciona isso, principalmente nos terreiros de Umbanda. Isto é, o lado espiritual ali dos trabalhos que ocorrem nas giras, que é muito interessante. E o tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre o porquê algumas casas, elas, antes de começarem os trabalhos, mesmo que é uma gira de direita, né, vamos supor que é uma gira de preto velho, caboclos, enfim, boiadeiros, antes de começar esses trabalhos com esses guias, primeiro de tudo ali salvam-se Exu e Pombagira. Por que será que nós fazemos isso? Tem algumas casas que faz, tem outras que não faz. Isso é um direcionamento ali do dirigente, né? E a gente vai entender um pouquinho por que as casas que fazem esse fundamento. Bom, é um trechinho curtinho, mas que dá pra gente refletir sobre algumas coisas. Vamos lá então. Abre aspas. Quando Dona Isilda concluiu o ritual de defumação, ainda na porta, pediu que todos se virassem em direção à rua e com força e firmeza fez o chamado. Laro Exu? Naquele momento, os ogãs tocaram os atabaques com mais força. Todos os guardiões presentes, cada qual em seu posto no entorno do terreiro e nas 28 encruzilhadas que cercavam o local, estavam preparados para resguardar os trabalhos do dia. Fecha aspas. Então vejam que é um trechinho bem curtinho, mas que tem um ensinamento e uma reflexão que dá pra gente fazer, que é muito curiosa, né? A primeira coisa ali, quando a gente fala sobre Exu e Pombagira saudar antes dos trabalhos, né? A gente vai tentar separar em duas partes aqui. A primeira, que é uma parte do fundamento do mistério Exu e Pombagira, que é muito importante, que vem das culturas das religiões de matriz africana, que é a questão de Exu ser trabalhar o vazio absoluto, ser o mensageiro dos orixás, aquele que transporta a mensagem do lado de cá para lá, do lado espiritual para o lado material e vice-versa. Então a gente vai deixar essa primeira parte do fundamento de lado, a gente não vai comentar sobre ela hoje, porque a gente vai focar na parte que traz ali o trecho que é bem interessante. Que é o quê? Eu sempre venho falando aqui, gente, que para fazer um trabalho espiritual na religião de Umbanda, e até mesmo em várias religiões aí que você pegar, a organização que tem no lado espiritual por parte dos espíritos, da espiritualidade, ela é extremamente intensa, extremamente bem pensada e planejada, é super complexa isso. Para você ter uma gira de Umbanda, não é só você, na nossa visão, né, de encarnado, a gente junta ali um grupinho de 10 médiuns, mais ou menos, um dirigente, todo mundo de branco e vamos que vamos. Mas no lado espiritual você tem uma preparação absurda assim para poder fazer isso. Você tem diversos agrupamentos de espíritos que vão ser responsáveis por uma função dentro desse trabalho espiritual. Então, por exemplo, nós podemos ter ali o grupo de espíritos que vão fazer o atendimento, né, que vão incorporar os médios para poder atender os consulentes, pensando agora na religião de Umbanda, tá? Nós podemos ter um grupo de espíritos que vão dar suporte aos atendimentos, então vão encaminhar alguns obsessores ou alguns espíritos que recém-desencarnaram, estão um pouco perdidos. A gente vai ter um grupo que vai ir na casa das pessoas, poder fazer algum descarrego, alguma limpeza um pouco mais profunda, enquanto os trabalhos estão acontecendo. Vai ter um grupo que vai ser destinado ali à enfermaria para poder cuidar de alguns outros espíritos daquele trabalho. Você vai ter um grupo que vai ficar na porteira fazendo a defesa da casa, que seriam os guardiões ali da porteira. Então, assim, vejam que é muito complexo, tem uma organização absurda nisso. O grupo que a gente vai focar hoje seria exatamente este último que eu comentei, que são os guardiões e guardiãs que ficam na porteira, que é o que esse trecho traz. Mas olha que interessante, não é só na porteira do terreiro que ficam os guardiões e guardiãs. Vejam aqui, ó. Em seu posto no entorno do terreiro e nas 28 encruzilhadas que cercavam o local, estavam preparados para resguardar os trabalhos do dia. Então aqui é uma curiosidade muito interessante que não só terá uma proteção ali na porteira daquele terreiro, na casa, mas como se tivesse em todo o entorno. Isso é muito... Olha como é organizado, cara, um trabalho espiritual. Imagina como é difícil fazer isso. Você precisa de inúmeros espíritos, cada um na sua função, todos em boa vibração, para poder fazer a proteção do trabalho. Imagina que, no caso aqui, ele colocou 28 encruzilhadas, né? Pode ser que seja muito, enfim, mais ou menos, não importa isso agora.
Mas imagina que em volta do terreiro, no entorno dele, você tem uma concentração sentinelas, guardiões e guardiãs observando ali os espíritos que estão se aproximando, fazendo a guarda dos trabalhos, passando ali uma mensagem para quem está lá na porteira que vai barrar a entrada de uns e permitir a entrada dos outros, falando, ó, tá chegando um grupinho aí que parece que vai dar trabalho. Então eles já estão todo mundo alinhado ali, isso é muito interessante, cara. E por que a gente sauda, então, os guardiões e guardiãs antes dos trabalhos? E a resposta está aqui nessa, uma das respostas, né, tá aqui nessa parte aqui, ó. Naquele momento, né, quando a moça lhe pediu para tocar Peixe e Pombagira, os ogãs tocaram os atabaques com mais força. E aí, para poder entender isso, a gente tem que partir do fundamento ali do ponto cantado dos atabaques na Umbanda, né? Na Corimba na Umbanda. Quando a gente está tocando um ponto, quando a gente está cantando, a gente está todo mundo desprendendo energia, você está evocando alguns mistérios que vão ser utilizados pelos espíritos nos trabalhos deles, né? Então é toda energia que vai ser desprendida e eles vão manipular isso com maestria. Pode ser para esses guardiões e guardiãs da porteira barrar um espírito que ainda não está no momento dele de buscar o crescimento, a cura, ou um quiumba lá que está causando, está querendo entrar para perturbar os trabalhos. Pode ser que a energia nesse canto é para poder fortalecer a força desses guardiões, barrar uns, direcionar outros, encaminhar outros, porque imagina como deve ser difícil esse trabalho, né, gente? Você tem que ficar... É como se fosse o segurança, a grosso modo, né, um exemplo aqui, um segurança de um bar, um segurança de alguma coisa assim. O cara tem que estar esperto ali a todo momento. Vai ter uns que vão chegar muito doido da cabeça e tem que falar, irmão, para com isso, você não vai entrar aqui não, você não vai causar. Então veja como não é difícil. Claro que é um exemplo bem simples aqui. Então, gente, um dos motivos aqui para a gente poder saudar Exu Pombagira é justamente esse. Por que eu trouxe esse tema essa semana? Porque nós aqui do Templo de Umbanda Cabocla Verde, Templo Escola de Umbanda, né? A gente não tinha esse costume até ano passado. Esse ano o dirigente ele implementou isso, né? Recebeu uma intuição, enfim, aí um processo dele ali. E começou agora, a partir de agora, a tocar a saudade Exu Pombagira antes do trabalho de direita para poder fortalecer a firmeza e a proteção da casa. Isso é muito legal, é muito importante. E aí eu li esse trecho nesse livrinho aqui, eu falei, cara, eu vou trazer isso, porque faz parte do nosso dia a dia ali, agora na gira de sexta-feira. E é uma curiosidade interessante, eu achei muito interessante, na verdade. Que às vezes a gente pode pensar que a proteção ela está só na porteira de uma casa. Mas não, como ele comenta aqui, você tem uma proteção nas encruzilhadas no entorno do local. Tem um outro livro que eu li também que ele falava sobre isso, não vou lembrar qual é agora, mas também, de fato, em volta do terreiro ali você tinha muita proteção, um esquema muito bem pensado, e isso é muito interessante. Inclusive, eu li também em algum outro lugar, que eu não vou lembrar onde é agora, que um dos lugares mais seguros para se morar perto, ou para se morar ao lado, era de um terreiro, né? E aí o livro ali, o espírito estava ditando aquele livro, ele até brincava, ele falava, as pessoas às vezes moram perto de um terreiro e quer se mudar, quer ir para longe. Mas na verdade, mal elas sabem que é um dos lugares mais seguros para você morar, é perto de um terreiro, porque tem toda uma proteção, todo um esquema bem pensado. E agora, estudando e vendo que até no entorno do terreiro você tem uma proteção para poder afastar alguns espíritos ali zombeteiros, né? Imagina como deve ser a proteção que você recebe ali por morar perto. Claro, obviamente, se for um terreiro que trabalha dentro da lei, enfim, não faça nenhuma cagada, né? Porque isso também acontece. Só para fechar, teve uma experiência que eu tive, que eu fui uma roça de candomblé, um amigo meu fazia parte, né? Eu fui assistir os trabalhos a primeira vez, e antes dos trabalhos começarem, né? O pai de santo lá, o Babalaú, ele pediu para os ogãs tocarem para Pombagira para levar todo o mal embora, né? Para poder abrir os trabalhos. Então vejam que tem um fundamento por trás disso, é muito importante, você tem a preparação e a firmeza de um trabalho espiritual que vai começar, fortalecendo por meio do ponto cantado, por meio da corimba, os mistérios, a força daqueles guardiões que estão lá, e guardiãs também. Então, é muito interessante. Vejam que tem fundamento, tem um sentido por trás disso. E às vezes, vendo no terreiro ali, pode parecer meio batido, né? Pode achar que a gente está cantando só para deixar eles felizes, porque a gente gosta de cantar e eles gostam de ouvir, né? E tem pessoas que pensam que é egoísmo, que é ego, né? Que eles querem ouvir falar o nome deles. Não é isso, gente. Tem um fundamento por trás muito importante. Essa é apenas mais uma curiosidade para a gente poder pensar um pouquinho e ver como a Umbanda é interessante, como os trabalhos espirituais são interessantes e é tudo muito preparado. Beleza? Agradeço a atenção de todos, uma ótima semana. Qualquer dúvida deixa aí nos comentários, experiência também vai ser interessante. E é isso aí, vamos que vamos.